Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós faremos este suplá com ponto trançado. Gente, esse ponto é muito lindo, fiquei apaixonada neste ponto. Olha, este ponto aqui eu vi a Diane Alves publicou uma videoaula passo a passo deste ponto. Então, eu conversei com ela e pedi autorização se eu podia adaptar e gravar aqui para vocês. Então, eu fiz algumas adaptações e estou gravando para vocês esta videoaula. Espero que vocês gostem. Aqui eu vou passar para vocês a medida que ficou o meu. Eu fiz para o tamanho do meu prato. Então, vocês podem adaptar. Aqui, ó, ficou com aproximadamente 25 centímetros e meio a parte interna. E inteiro ficou com aproximadamente 30 centímetros e meio. Esta linha que eu utilizei é uma linha chilena, esta linha aqui. Esta linha vocês não vão encontrar no Brasil. Mas eu trabalhei aqui já com esta linha, que é a Barroco. Eu não tenho certeza se é o tamanho 4 ou o tamanho 6, mas aqui eu vou mostrar para vocês a diferença da espessura da linha. Ó, a linha Barroco, ela é mais grossa, bem mais grossa que a minha. E eu vou mostrar aqui um suplá que eu fiz para a gente ter uma ideia das medidas que ficariam com o Barroco. Ó, aqui eu trabalhei com o Barroco e aqui eu tenho 2,5 centímetros, ó, 2,5 centímetros aqui no anel mágico. E aqui, um pouquinho menos de 2,5 centímetros, então eu tenho 3, uns 2 milímetros a menos. Então, o meu anel mágico aqui ficou com 2 milímetros a mais e aqui 2 milímetros a menos. Então, vocês podem calcular aí o tamanho da peça. Então, cada carreira vai ficar com, se vocês usarem a Barroco, 2 milímetros a mais. Então, suponhamos que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, significa que terão 2 centímetros mais este daqui, 2 centímetros, ponto 2, 2 centímetros, ponto 3 a mais. Então, se vocês quiserem um suplá maior que este daqui, na última carreira, vocês não parem nesta carreira aqui e façam mais uma carreira de aumentos. Então, eu espero que vocês gostem desta aula. Eu vou deixar para vocês uma foto de como que fica a mesa posta. Vou deixar aqui uma fotinho para vocês verem. A mesa posta com este suplá, que eu estou encantada. E não se esqueçam que a ajuda de vocês é muito importante para mim. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários de onde vocês são, se vocês já assistiram algum tutorial, se vocês gostam do jeito que eu ensino. Eu fico muito feliz de ler os comentários de vocês. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar o Instagram aqui para vocês, é @crochêdinâmico, como escreve o canal. Não é inscrito do canal? Se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu gostei e, se possível, compartilhe com algum amigo. Essa ajuda faz toda a diferença, faz com que meu canal continue crescendo e eu continue trazendo conteúdo para vocês. Começaremos pelos materiais. Para esta aula vou utilizar uma tesoura, uma agulha de crochê tamanho 2,75, uma agulha de tapeçaria, a minha é bem fininha e possui ponta. Vou usar aqui o fio da Reginela. Este daqui é um fio chileno, como mencionei para vocês. E aqui está o Barroco, para mim comparar, para vocês verem a espessura das duas linhas. Então, essa daqui, ó, ela é bem mais fininha, reparem. Se vocês fizerem a mesma receita que eu fiz com agulha de 2,75, o trabalho de vocês provavelmente ficará entre 30 e 32 centímetros em média. Então, ficará 5, 6 centímetros a mais que o meu trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Podemos começar a nossa peça. Começo com um anel mágico. Faço uma correntinha aqui. E este ponto, ele ficará invisível no nosso trabalho. Agora, eu farei 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Puxo aqui o meu fio, fecho bem o meu anel. Agora, nós iremos fechar a nossa carreira. Aqui nós fizemos o nosso pontinho e a nossa correntinha. Nós vamos fechar aqui, ó, neste ponto. Encaixo aqui a minha agulha embaixo destas duas alcinhas, passo meu fio e faço um ponto baixíssimo. Posso puxar novamente aqui, tá bem fechadinho. Puxo um pouquinho este fio, encaixo a minha agulha embaixo da próxima alcinha aqui, ó, somente na alcinha da frente. Estamos aqui, vou encaixar a minha agulha neste ponto. Então, embaixo da primeira alcinha da frente, passo aqui este fio, puxo, fico assim. Agora, eu vou encaixar a minha agulha entre esta alcinha e a alcinha de trás. Então, encaixo na frente, encaixo atrás e faço um ponto baixo, assim. Então, eu fechei a minha primeira carreira e comecei a segunda carreira. Aqui eu faço uma correntinha, este contará como meu primeiro ponto. Então, faremos um total de 14 aumentos. Neste mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos e vou continuar até ficar com 14 aumentos. Então, eu vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho, vou continuar com vocês. No terceiro aumento. O meu quarto aumento. O meu quinto aumento. O meu sexto aumento. O meu sétimo aumento. O meu oitavo aumento. O meu nono aumento. O meu 10º aumento. O meu 11º aumento. O meu 12º. O meu 13º. E aqui o meu 14º aumento. Aqui abriu o meu anel mágico, então vou fechar novamente, aperto bem. Este fio ainda não vou finalizar somente quando terminar todo o meu trabalho. Agora, vocês reparem aqui, ó, nós temos esta alcinha e este ponto. Este é nosso ponto que fica invisível, então nós vamos trabalhar ele. Vou mostrar para vocês. Nós precisamos pegar esta alcinha aqui, ó, encaixar aqui e pegar esta daqui também. Então, laço meu fio, encaixo a minha agulha aqui, ó. Aqui, passo para trás, faço um ponto alto. Aqui, agora, nós temos aqui, ó, este ponto que é o ponto que fica invisível, que foi o ponto que nós começamos. Nós vamos encaixar a nossa agulha aqui, ó, embaixo das duas alcinhas, neste ponto. Faço um ponto baixíssimo. Aqui vocês podem reparar que nosso trabalho não ficou marcado, e sim ficou a finalização da nossa carreira. Faremos a mesma coisa. Puxo aqui um pouquinho o meu fio, encaixo a minha agulha embaixo desta alcinha da frente do próximo ponto. Passo meu fio por dentro, assim. Agora eu encaixo na frente e encaixo atrás e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e eu já comecei a minha carreira de número 3. A carreira de número 3 faremos um ponto alto e um aumento por 14 vezes. Então, vou começar aqui com vocês. Já temos um ponto alto, faço um aumento. No próximo ponto, um ponto alto e um aumento. Então, eu vou continuar assim a minha carreira. Quando eu for finalizar, eu volto com vocês.
Aqui eu já terminei a minha carreira, vou finalizar com vocês. Lembrem sempre que nós temos um ponto que fazer aqui, ó. Então, laço meu fio, encaixo a minha agulha aqui, ó. Precisa ser nesta alcinha, precisa encaixar nesta alcinha, senão vai ficar aparecendo este ponto. Então, aqui eu faço um ponto alto. Agora, vou fechar nesta alcinha aqui, ó. Este ponto aqui, ó. Embaixo destas duas alcinhas, faço um ponto baixíssimo. Ó, então, vamos contar juntos aqui. Conto a partir do próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 pontos. Reparem aqui que nós temos nossos 42 pontos, então os pontos aparentes. Vamos finalizar aqui, vou começar a próxima carreira. Então, puxo aqui o meu fio e encaixo a minha agulha embaixo da primeira alcinha, passo o meu fio. Agora eu encaixo na frente e atrás e faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, assim será todas as nossas carreiras. Nós faremos a nossa carreira, por exemplo, a próxima carreira será a carreira de número 4. Faremos 2 pontos altos e um aumento por 14 vezes e faremos o ponto que fica invisível aqui. Então, esta carreira eu farei com vocês, porque eu vou explicar como eu faço as carreiras pares para o trabalho não ficar marcado. Então, aqui eu conto como meu primeiro ponto. Não farei 2 pontos altos e um aumento por 14 vezes. Eu farei um ponto alto e um aumento, farei 2 pontos altos e um aumento por 13 vezes, farei um ponto alto, que é o ponto da divisão que eu fiz aqui, e um ponto alto, que será o ponto que fica invisível. Então, eu vou mostrar para vocês. Fiz um ponto alto, no próximo ponto, um aumento de ponto alto. Agora, eu farei 2 pontos altos e um aumento por 13 vezes. 1, 2 pontos altos e um aumento. Então, eu vou repetir agora mais 12 vezes e volto com vocês. Aqui eu já fiz a minha sequência de 2 pontos altos e um aumento por 13 vezes. Reparem que sobrou um ponto aqui e mais o ponto que fica invisível. Este ponto é o ponto da divisão. Nós fizemos aqui, ó, um ponto alto e um aumento. Para ficar 2 pontos altos e um aumento, nós faremos um ponto alto aqui. Assim, o nosso trabalho não fica marcado. Então, eu faço aqui um ponto alto. No ponto que fica invisível, sempre pegando esta alcinha aqui, ó. Reparem, tem um pontinho aqui. Sempre pegando este pontinho. Ele é bem apertadinho. Nós faremos um ponto alto. E aqui, ó, reparem, neste ponto, ó, estamos aqui, nestas duas alcinhas, faço um ponto baixíssimo. Agora, vocês sempre contem quando chegar aqui, ó. Aqui é o momento certo de vocês contarem a carreira. Nós precisamos ficar com um total de 56 pontos altos nesta carreira aqui. Carreira 1, 2, 3, 4, na carreira de número 4. Então, sempre que vocês chegarem aqui, antes de começar a próxima carreira, vocês contem. Aqui, ó, como nós contamos da outra vez. Não conta neste ponto, ó, contamos a partir do próximo. Contamos aqui até chegar aqui. Então, ficará com um total de 56 pontos altos. Vou começar a próxima carreira. Puxo aqui o meu fio. Encaixo a minha agulha embaixo da primeira alcinha da frente aqui. Passo meu fio. Agora, eu encaixo na frente e atrás e faço um ponto baixo, uma correntinha. Começamos a nossa carreira de número 5. Pessoal, agora eu vou indicar para vocês o que vocês farão nas próximas carreiras. Vou deixar aqui, descrito aqui para vocês na tela. Aqui já é uma peça que eu já fiz. Não tenho tempo para gravar todo este trabalho aqui com vocês. Então, da carreira de número 5 até a carreira de número 11, vocês vão seguir o que eu vou deixar aqui na tela.
Lembrem sempre, cada carreira, vocês irão contar os pontos depois que fechar com um ponto baixíssimo, não depois que começar a próxima carreira. Aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4. A carreira de número 4, depois que eu fiz o ponto baixíssimo, fiquei com um total de 56 pontos altos. A carreira de número 5 será 70 pontos altos, cada carreira aumentará 14 pontos altos. Então, vocês vão continuar assim até a carreira de número 11. Quando vocês chegarem na carreira de número 11, nós finalizaremos juntos. Agora que vocês já chegaram na carreira de número 11, eu fiz aqui, ó, 9 pontos altos e um aumento por 13 vezes. Este daqui foi o meu último aumento. Agora, eu vou finalizar com pontos altos até chegar aqui. Farei 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui, ó, este ponto aqui é sempre o ponto que fica invisível. Então, eu faço um ponto alto aqui. E agora, para a nossa contagem dar certo, nós faremos aqui, ó. Temos este ponto, faremos um ponto baixíssimo neste pontinho aqui. E agora, nós iremos contar. Precisamos ficar com um total de 153 pontos. Então, este ponto não conto ainda, conto a partir do próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 27, 28, 29, 80, 81, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Agora eu vou contar 50 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 pontos. Então, nós ficamos com 153 pontos altos nesta carreira. Agora que eu vou fechar esta carreira, da mesma forma que fizemos as outras, encaixo a minha agulha aqui, nesta alcinha da frente, passo o meu fio assim, encaixo aqui, passo um ponto baixo. Agora, esta será a carreira de número 12. Nós faremos 153 pontos baixos. Eu já tenho um, aqui o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, e eu vou continuar assim até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui eu já estou finalizando os meus pontos baixos. Vou mostrar para vocês onde eu farei o último. Então, aqui, ó, o meu último ponto baixo será aqui. Aqui será o meu último ponto baixo. E agora eu vou fechar aqui, ó. Este daqui é o nosso ponto invisível. Vou fechar aqui em cima. Faço um ponto baixíssimo. Assim. Puxo aqui o meu fio. Assim ficou a minha carreira. Assim ficou toda a minha base. Então, vamos finalizar, começar a próxima carreira. Então, puxo aqui um pouquinho o meu fio. Encaixo embaixo desta alcinha da frente. Passo aqui o meu fio. Faço um ponto baixo. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 13. Nós temos aqui um ponto baixo, faço uma correntinha que contará como meu primeiro ponto alto. Agora, eu farei 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Conto aqui, ó,
a partir do próximo ponto, ó. 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, faço um ponto alto. Assim. Agora, novamente, faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E aqui eu faço 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, faço um ponto alto. E nós vamos repetir assim por toda a volta. Precisamos ficar com um total de 38 grupinhos iguais a este. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas, um ponto alto no quarto ponto. 1, 2, 3, 4. Aqui faço um ponto alto. Então, eu vou continuar assim com os meus grupinhos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar como eu vou fazer o último ponto. Aqui eu já vou finalizar a minha carreira, assim ficou. É normal o trabalho ficar dobradinho para cima, é porque nós não fizemos aumentos, mas na próxima carreira ele vai se ajeitar. Então, vamos fazer aqui o último quadradinho, ó, eu conto 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui embaixo, nós vamos ficar com um quadradinho, com um pontinho a mais. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui nós teríamos que finalizar, mas reparem, é bem o ponto da nossa união. Então, eu conto 1, 2, aqui em cima. Aqui, ó, um ponto baixíssimo. Então, este último quadradinho, ele fica um pouquinho maior, ó. Uma diferença pouca. Mas quando nós fizermos o nosso trançado, ele vai desaparecer, não vai ter diferença. Então, agora nós já podemos começar a nossa última carreira, que faremos o nosso pontinho trançado. Começo aqui, ó, neste ponto, eu faço um ponto baixo. Agora, nós faremos 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Estamos assim, viro o meu trabalho desta forma, faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Agora, viro novamente o meu trabalho, faço uma correntinha e nós precisamos fazer aqui 8 pontos altos. Então, vou usar estas duas alcinhas. Faço aqui, ó, um ponto alto, o meu segundo ponto alto, o meu terceiro ponto alto, o meu quarto, o meu quinto, o meu sexto, o meu sétimo e aqui o meu oitavo ponto alto. Agora, vamos segurar o nosso pontinho aqui, ó. Este ponto alto, nós vamos segurar assim, dobro ele, e aqui nós faremos 4 pontos altos. 1, 2, 3, e 4. Abro assim. Agora, neste ponto alto aqui, o próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Viro o meu trabalho e aqui, ó, reparem, bem no ponto que nós trabalhamos aqui, ó, no ponto alto, bem aqui em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas bem neste ponto, ó, nós temos as 4 correntinhas aqui, bem no início do ponto, em cima do ponto alto, ó, bem aqui, ó, na primeira correntinha. Encaixo a minha agulha, faço um ponto baixo. Agora, viro o meu trabalho e só então faço uma correntinha. Agora, nestas duas alcinhas aqui, ó, nas duas, eu farei 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. Agora, neste ponto aqui, neste ponto alto aqui, vamos segurar o ponto assim, dobro. Aqui, nós faremos 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Volto aqui, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Agora, eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Viro o meu trabalho. E aqui, ó, bem no início, no ponto alto aqui, ó, eu faço um ponto baixo. Agora, eu viro o meu trabalho e só então faço uma correntinha. Agora, eu faço 8 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu faço aqui, dobro, faço 4 pontos altos neste ponto alto. 1, 2, 3 e 4. Oi, meu amor. E aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E vamos repetir 4 correntinhas. E vamos repetir todos os nossos pontos. Então, assim fica o meu pontinho trançado. Eu vou continuar assim até chegar aqui. Quando eu for finalizar, eu volto com vocês. Se vocês ficaram com dúvidas, voltem um pouquinho a aula e repitam o que eu fiz até aqui com vocês. Então, eu já tenho uma peça, adiantei aqui o meu trabalho, já tenho uma peça quase pronta. Depois, nós precisamos fazer a blocagem para ficar bem planinho. Mas reparem, não tem marcação de mudança de carreira. Fica bem bonita essa peça. Aqui, ó, vou finalizar os últimos pontos com vocês. Então, cheguei aqui, fiz os 8 pontos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu venho, faço 4 pontos altos. Neste ponto alto aqui, 1, 2, 3, 4 pontos altos, viro aqui. Aqui nós faremos um ponto baixíssimo aqui, ó, bem no início. Agora, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Viro o meu trabalho. E aqui, ó, no início, um ponto baixo. Viro novamente. Faço uma correntinha e agora 8 pontos altos com estas 2 alcinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, faremos 4 pontos altos aqui, para vocês verem bem, ó, é bem no ponto que nós iniciamos. 4 pontos altos. 1, 2,
3 e 4. Abro aqui. Posso puxar aqui. Vou cortar o meu fio. Deixar um pedacinho comprido aqui. E este fiozinho nós vamos passar para trás, ó. Nós vamos finalizar. Não precisa deixar tão comprido como eu deixei aqui. Já vou finalizar com vocês. Vou usar aqui a minha agulha de tapeçaria. Eu gosto de usar esta bem fininha. Eu acho que o acabamento fica melhor. Então, o que eu fiz aqui, ó, passei o meu fio para dentro do primeiro ponto. Nós precisamos costurar aqui, ó, nesta parte de trás. Então, passei aqui, ó, tá na minha agulha já. Eu venho, encaixo aqui, ó, neste ponto. Prendi. Reparem, prendi, está imperceptível. Não parece que foi o nosso último ponto. Então, eu venho aqui, ó, com esta agulha, encaixo aqui. Passo neste ponto, somente na parte de trás, que não apareça do outro lado. Aqui. E finalizei. Não aparece onde nós começamos, nem onde nós terminamos, reparem. Somente aqui, ó, um pouquinho perceptível, mas eu já ajusto e não vai aparecer, ó. Não aparece mais onde nós começamos ou onde nós finalizamos o nosso trabalho. Agora, o que eu faço com esse fio? Vou passar ele aqui, ó. Passo aqui atrás. Passo aqui. Encaixo aqui. E eu faço assim, ó. Passo por um ponto. E agora eu já posso finalizar este fio. Cortei aqui, que estava muito comprido. Encaixo aqui. Somente por trás, reparem. Somente por trás. Passo por alguns pontos. Para não soltar. Não, reparem. O mais escondidinho possível. Aqui já é o suficiente, já acho que já está preso, bem preso. Eu passo aqui e posso cortar. Corto aqui. Já escondi o fiozinho que eu finalizei aqui. Agora, vou esconder este fio do anel mágico. Passo aqui o meu fio na agulha. E vamos passar por dentro, ó, destes pontos. Passo aqui, ó, por dentro, assim. Aqui já é o suficiente, posso cortar, não corre o risco de soltar. E assim ficou a nossa peça, deixa eu distanciar um pouquinho mais a câmera aqui para vocês verem. Assim ficou a nossa peça.
Eu vou fazer a blocagem aqui e volto para mostrar para vocês como que fica depois da blocagem. E assim ficou a minha peça após a blocagem. Aqui é bem difícil vocês encontrarem aonde está a mudança de carreira. Então, ficou bem perceptível a mudança de carreira. Eu gostei muito do resultado. Esta base aqui já temos no canal, né? Como já mencionei para vocês. Então, fiz apenas uma adaptação. Então, foi esta daqui, ó, esta base. Vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram assistir também esta aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu vou trazer mais um para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não se esqueçam que a ajuda de vocês é muito importante para mim. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu gostei neste vídeo e, se possível, compartilhe com algum amigo. Esta ajuda é muito importante, faz com que meu canal continue crescendo e eu continue trazendo conteúdo para vocês. Então, nos vemos na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!